Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como chegar em Buenos Aires por menos de R$1.000 os dois. É isso aí, menos de R$1.000 o casal. Acompanha a gente que a gente vai dando todas as dicas para você ver como que a gente fez. Número 1, a gente chegou aqui em Foz do Iguaçu de ônibus saindo de Curitiba. A passagem integral custa R$208. Só que usando o Clube Giro, a gente consegue descontos de 50% e até 75%. E foi o que aconteceu. Conseguimos desconto de 75% na passagem, pagando apenas R$51 o trecho por pessoa. Então só a nossa chegada aqui, os dois, custou R$102. Chegando na rodoviária de Foz do Iguaçu, existe uma casa de câmbio. Foi ali que a gente conseguiu nossos primeiros pesos para chegar até Buenos Aires. E lá a gente vai mostrar uma maneira mais rentável de trocar os seus reais por pesos. A gente está aqui agora na rodoviária de Foz do Iguaçu e a gente vai pegar o ônibus aqui, ó, terminal linha 102, 210 ali, ó. Do lado do TTU tem um ponto de ônibus aqui de linhas internacionais. É o ônibus que vai para Porto Iguaçu, tá ali. Dica 2. Aqui ao lado do TTU tem esse ponto de ônibus aqui, ó, que é um ponto de ônibus internacional. A gente vai pegar o ônibus aqui e vai direto para Porto Iguaçu. E nesse mesmo ônibus vai parar lá na imigração, logo depois da ponte. A gente faz a imigração, volta para o ônibus e depois chega em Porto Iguaçu. Custa quanto? Custa R$15 a passagem na ida ou 700 pesos, se for pagar em peso. E é o terminal de ônibus aqui, a rodoviária, né? Terminal rodoviário de Porto Iguaçu. A gente chegou nesse ônibus aqui atrás, da empresa Rio Uruguai. Terceira dica. Então a terceira dica, depois de sair lá do TTU, chegando aqui no terminal de rodoviário, a rodoviária aqui de Porto Iguaçu, a gente vai pegar uma van que custa 500 pesos, que é coisa de R$12, daqui do terminal rodoviário aqui de Porto Iguaçu até lá no aeroporto de Porto Iguaçu. E depois a gente conta bem certinho o porquê que a gente vai daqui para o aeroporto. Por que a gente não pegou lá no Brasil o voo para a Argentina? Fica na curiosidade para lá. E aqui atrás de mim, aproveitando também, ó, quando você chegar aqui em Porto Iguaçu, aqui atrás tem as empresas também levam você de volta para Foz do Iguaçu. E também tem aqui, ó, essa loja de celulares aqui atrás, Mastercell, você pode comprar o chip argentino. A gente pagou no chip 500 pesos, só que se você sair daqui da rodoviária, você encontra aqui pelas lojinhas até por 100 pesos um chip da Claro da Argentina. E a recarga você pode escolher entre 100 pesos a 500 pesos. A gente optou botar 400 pesos de recarga e nisso a gente tem 2 GB de internet. Então para o básico a internet dá para ver mapa, para ver o WhatsApp, falar no WhatsApp, né? Para carregar vídeos, daí 2 GB eu acho que é muito pouco, mas você pode recargar mais à medida que você precisar de mais internet. Aqui da rodoviária de Porto Iguaçu tem um ônibus que leva direto para as cataratas ali atrás, ó, tem um guichê
para o lado das Cataratas Argentinas. A gente se informou ali, é R$23 por pessoa, tu já compra a ida e a volta junto, ou se for pagar em pesos, sai 400 pesos ida e volta por pessoa. Dependendo a cotação que tu pega, compensa muito mais pagar em pesos do que pagar em reais. Isso, a nossa cotação que a gente pegou pela Western Union, pegamos a R$1 a 46 pesos, o que vai dar na faixa de R$8 a R$9. Então compensa bem mais, no nosso caso, né? Depende a cotação e a moeda que você vai trazer. Ó, aqui tinha... Vai atrapalhar. Chegamos na Missioneira. Chegamos aqui na Missioneira, que é um lugarzinho barato para você comer umas empanadas. Bem recheadas, as empanadas a gente vai comer e vai mostrar. Essa é de queijo Roquefort. Boa? Bem boa. A que eu peguei era picante. Vem pegar um pedaço dessa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Elas são bem recheadas, pega aí. Essa é muito forte, eu experimentei já. É muito forte, mas dê só uma mordidinha pra tu ver. Tá queimando minha boca até agora. Forte, é bem né? picante mesmo. Pega outra. Tu lembra do que era a outra? A outra era cordobesa. Com azeitonas também. Ó, aqui, ó, olha só. Bem recheada, ó. Cheio de recheio. Aí um detalhe, chamam aqui de adereços. Os molhos. Quando é molhos tipo ketchup, maionese, essas coisas. Chamam de adereços. Sabia? Ó, tem azeitona. Uva. Uva passa? Uva passa aqui dentro. Coma. É boa essa, não? Ela tem tipo um gostinho doce assim da uva. Mas é boa. Refrigerante de pomelo. Nossa, muito bom. Garrafinha, vamos pegar a garrafinha. Passo de los Toros. Passo de los Toros. E ele não tem nenhuma fruta assim que dá pra dizer, é parecida com tal coisa. É bem diferente Bem diferente, né? das bebidas que a gente costuma tomar. A cor é uma cor meio que de limão, né? Mas não tem nada a ver com limão. A cor parece suco de pera. Isso, pera. Só que o sabor não tem nada a ver. Pois é. E essa daí? Essa é Ramon e Queso. Olha só como tá. Deixa eu focar aqui. Bem recheado, vira ela. Isso, vira pra cá. Bem recheada. Ela é boa? Muito boa, né? A massa dela é muito boa. Sim, a massa é um pouquinho mais grossa do que um pastel assado. É diferente. Ela é assada, né? Tem umas que são fritas, né? Algumas são fritas, mas essa aqui Essa é assada. São todas assadas. Ela tem bastante pedacinhos de pimenta, essa daqui, ó. Essa aqui é a saltenha, bem picante. Ó, pode ver que ela é bem recheada mesmo, ó. Deixa eu virar ela aqui, ó. Olha só. Ela é pequenininha, mas ela é bem recheada. Vamos ver tua cara se é muito picante. Nossa, pode. Olha aqui, ó. Os pontinhos vermelhos da pimenta. Consegue pegar? Nossa, queimando minha língua. Bem picante. A gente pagou 150 em cada empanada. Na cotação que a gente pegou foi R$3,75, né? Aí o suco custou 300. Ele custou com 300 dividido por 4. Bota na tela depois. Não. Tudo deu quanto? 1.200. 1.200. E dividido por 4
40? 30. 30. 30. Esperando aqui a van na frente aqui da sorveteria do Omo. E também tem essa cafeteria grandona de esquina, bem em frente ao terminal, a rodoviária de Porto Iguaçu. E agora a nossa dica 4. Por que que a gente veio até Porto Iguaçu para pegar esse avião e não lá do Brasil? A gente descobriu aqui em Porto Iguaçu a JetSmart, é uma low cost aqui da Argentina, onde a gente conseguiu pagar pela passagem R$650 ida e volta, nós dois, de Porto Iguaçu até Buenos Aires, o que do Brasil direto é quase impossível pegar por esse valor. Isso. Então, a gente pesquisou ali do Brasil, tanto Curitiba quanto São Paulo. São Paulo você consegue achar até R$1.000 por pessoa ida e volta. E Curitiba por 1.400, então a gente conseguiu achar por 650 os dois ida e volta. Ou seja, 325 por pessoa ida e volta. Isso. E além da JetSmart, que também opera a empresa também low cost chamada de Flybond, que também faz voos muito baratos dentro da Argentina. A Flybond já tem voos ali para o Brasil, para Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. E a JetSmart, ela sai ali de Foz do Iguaçu também para ir para o Chile. Isso. Lembrando que como elas são empresas low cost, entendeu? Quando tu compra passagem, não inclui nada, então tu pode carregar só uma mochila. Todo o resto que tu precisar é adicional, ou seja, se tu quiser carregar uma mala a mais, tu tem que pagar. Se tu quiser fazer o check-in aqui no aeroporto, tu paga. Se quiser imprimir o ticket, né, o cartão de embarque, tu paga. Mas se não, tu imprime em casa ou leva no celular, não precisa pagar. Então ela sai muito em conta, só que porém todas essas coisinhas assim são separadas, tu tem que pagar. Isso. A gente viaja só com mochila, né? Então para nós foi tranquilo. Isso. E como são poucos dias também, a gente não vê necessidade de carregar a mala. Porque se você despachar, você paga fora a parte, né? Você tem direito só uma de 10 quilos. E outra coisa, toda a viagem saiu pra gente menos de R$1.000. Juntando a passagem de ônibus lá de Curitiba até Foz do Iguaçu, a passagem de ônibus que custou R$20, aumentou a passagem, era 15 até semana passada, aumentou para 20 de Foz do Iguaçu até Porto Iguaçu, que é um ônibus como um ônibus urbano, e a nossa vanzinha que a gente pegou ali no centrinho de Porto Iguaçu, que foi 500 pesos cada um, né? Deu 1.000 pesos, e mais a passagem com a JetSmart, tudo até Buenos Aires nos custou menos de R$1.000. E lembrando que nesse trajeto no ônibus lá de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, foi onde a gente passou pela imigração, fez a imigração, deu entrada no país. E aí quando voltar a gente passa por lá de novo e dá a saída também. Isso, lembrando que agora, como é um voo doméstico aqui, muita gente se confunde. A gente chegou aqui no aeroporto de Porto Iguaçu, então é um voo doméstico, não existe imigração. Isso. A imigração a gente passou pela via terrestre, aqui a gente embarca no voo doméstico, como a gente faz, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, um voo doméstico. E a partir de agora parece que a Argentina não carimba mais os passaportes, então quem vem para a Argentina querendo carimbo não tem mais. Tanto a via aérea quanto a via terrestre. É só no sistema que fica a tua entrada e a tua saída. E agora vamos curtir Buenos Aires com a gente.
disse que levou a Caiolinhas. Aí no fim não deu mais. Então é oficial, né? Chegamos em Buenos Aires. Chegando aqui no aeroporto de Ezeiza, logo na saída você já vai ver esse quiosco aqui, ó. Open 24 horas, ó, bem na saída aqui do desembarque. O desembarque é aqui do lado. E você pode fazer o teu cartão aqui, ó, nessa lojinha. O cartão agora tá custando 200 pesos cada um. Era 100 até semana passada, olha só. E agora tá 200. E a gente chega nessa máquina aqui atrás aqui, ó, e a gente coloca a carga. Aqui também pode botar recarga de celular, né? Olha só. Claro, Movistar Personal, Sub. Tá, vai lá. Aqui tá mandando botar as cédulas que você quer recarregar. Pode Coloca mais aí. 100. Ah, tá, agora sim. Tem que esperar dar baixa lá em cima. Cada vez que coloca a nota, o sistema lê e daí fica verde aqui depois. Fica verde ali. Enquanto isso, igual do Rio. Enquanto isso, o cartão Rio, né? Isso, por favor, não olvide de retirar o ticket. Muitas graças. Deu. Pronto, agora acho que só retirar o cartão dali. A gente foi saber agora como que chegava de um carro privado até o centro de Buenos Aires. E saindo daqui do aeroporto de Ezeiza, o táxi está custando 4.500 pesos, ou cento e pouquinhos reais, 190 né? reais. 190 reais. E o Uber fica nesse preço. O Uber também fica nesse preço, quase 1.500 pesos. E a gente vai pegar uma maneira mais econômica, que é o ônibus. A gente fez o cartão Sub e pagamos 200 pesos, né? 200 e a gente carregou com 300 pesos. E a gente vai usar o mesmo cartão para 2 pessoas. Depois a gente faz um para cada um. Chegamos aqui onde pega o ônibus. Terminal A. Eu lembro desses pilares daqui. Quando eu vi que o pessoal mostrava coletivos. Tá aqui, passa o 8, o 394 e o 518. Tá ali, ó, ônibus, ó, coletivos, public buses e ônibus. Tá até em português. Bem aqui, ó. Passamos por aquele caminho ali, ó. Tinha umas lanchonetezinhas, estavam fechadas, uns quioscos. Estavam fechados. E chegamos aqui. Banco de la Nacional. Banco de la Nación. Só. Ó. Aqui. 3 empanadas. Lagosta. Costumbres. Pede de? Eu acho que a gente se serve. Será? Pode botar um pouco de cada um. Com churrinhos. Vou pegar um de cada vez que eu Pode ser. Pega um desse negócio. Qual deles? O nosso café hoje de manhã está sendo na Costumbres, Costumbres Gourmet. Fica aqui do ladinho da 9 de julho e eles servem essas facturas aqui, ó.
Tu pega, a dúzia custa 469, mas pode pegar menos também. A gente pegou uma dúzia para experimentar um pouco de cada. E o café com leite aqui, ó. Aí agora a gente vai experimentar e depois diz qual que a gente gostou mais. Quanto que deu tudo isso aqui? 1.057, os 2 cafés uma docena de facturas. São 12 facturas? São 12. Nesse café hoje, olha, o café saiu mais caro do que as facturas. As facturas foram 12 facturas, deu 469. E os 2 café com leite saiu 588. Mas é um café muito bom. Ele vem com aquela espuminha, olha, bem bom. O creme deles é muito bom também. E o doce de leite todo mundo já sabe. Já é tradicional. Uhum. Olha só, a gente está aqui no ponto para ir lá pro estádio da Bombonera. Essa plaquinha aqui de número 64, é isso? Ó, aqui tem o Palácio do Congresso, a Praça do Congresso aqui do lado. E aqui, bem aqui, tem um ponto. Bem na frente do Senado, ó. Bem na frente do Senado. Tem esse ponto aqui, número 64, o ônibus que a gente vai pegar para o estádio de La Bombonera. Agora a gente está aqui dentro do ônibus indo para Bombonera e uma informação bem útil: os ônibus e o metrô aqui só usa cartão, tu não consegue pagar com dinheiro. Então quando a gente chegou lá no aeroporto, a gente fez o cartão do Sub, que funciona tanto para o metrô quanto para o ônibus. E os ônibus funcionam assim: quando tu entra no ônibus, tu fala para o motorista onde tu tá indo e ele coloca. Então, dependendo do trajeto que tu faz, é o valor, não é um valor fixo. Por exemplo, agora a gente subiu na Praça do Congresso e vamos até a La Bombonera. Esse valor custou, e o caminito, custou 23 pesos por pessoa. Então, dependendo do caminho que tu fizer, esse valor é mais ou menos. Ela é rosa, né? Tô ali agora comida de rua no ambulante ali, uma chipa. Ela é do quê? Ela é de queijo. Diz ele que vem bastante queijo. Vamos ver, experimenta aí pra ver. Parmesão. Tem parmesão? Uhum. Tem aquele gosto forte de parmesão. Sim. Quanto pagou? 100 pesos. 100 pesitos. E ela é bem grande, ó. Olha só. Ela tem um crocante por fora e no meio ela é bem fofinha. Vira ela aqui pra gente. Estamos chegando aqui agora no bairro de La Boca. A gente chegou de ônibus. Pegamos o ônibus lá da Praça do Congresso. E o bairro de La Boca, ele é famoso internacionalmente por causa de 2 motivos, ou 2 atrações, vamos dizer assim. Uma delas é o Caminito, né? Que é famoso mundialmente, o Caminito, que é um museu a céu aberto. E o segundo é o time e o estádio, o time do Boca Juniors e o estádio La Bombonera, que é um dos estádios mais tradicionais do mundo, né? Com a torcida também muito famosa, por ser muito apaixonada, forte, né? Então, falando uma rapidinha, assim, uma breve história do bairro, que o bairro ele é um pouquinho afastado do centro e ele foi povoado por italianos, a maioria descendentes de italianos que vieram de Gênova, da Itália. E esses italianos acabaram se isolando um pouco do resto da cidade na época e formando uma comunidade italiana aqui no bairro, e trabalhavam aqui, principalmente aqui com o porto, porque tinha um porto aqui no Porto Natural, aqui no bairro, que chegava e saía muitos produtos. Aqui saía muito carvão, porque na época o Rio da Prata, por ser um rio com uma profundidade baixa, então os navios atracavam longe lá do Rio da Prata, ali onde tem o Porto Madeiro. Então aqui se tornou uma zona muito importante ali no século XVIII, XIX,
justamente por isso. Onde é que tu tá agora com essa taça? Agora eu tô aqui na frente do maior time da Argentina. Tem gente que diz que não, né? O River, por exemplo, diz que não, mas é o maior da Argentina. Esse aí o que é? Esse é o choripan. Choripan. E Choripan. quanto pagou? 500 pesos. 500, olha o tamanho disso aqui. Aqui tudo é bem servido, olha só. Pãozinho ficou ali tostando na brasa. É chicharrón, né? Não, este é... Como se chama? Chorizo. Esse chorizo. Aí tem um molho de chimichurri ali, Chimichurri. ó. Aí tem uma cebola e um tomate que tá grelhado, né? Isso. E vinagrete. Nossa, Experimenta aí pra ver. o cheiro é muito bom. Experimenta. Tá muito grande. Não, é demais, né? Bom, né? Nossa, muito bom. Olha o tamanho disso. Meu Deus, isso aqui a gente não vai dar conta de comer em 2. Imagina se a gente pegasse um pra cada um. Se a gente pegasse um pra cada um, a gente não ia dar conta disso aí. O chimichurri, os molhos de chimichurri. Olha o tamanho disso. O que tu achou? Nossa. É muito bom, né? É um gostinho tão bom, mas tão bom. Top. É difícil morder ele inteiro. Top. Olha pra cá. Mejor empanada de la boca. Las mejores. Sí. ¿Cuánto? 2 por 300. 2 por 300 y ya venimos aquí. Una 200. También 200. Anos por ano. Está muita coisa. Caminito, falda. Olha esse daqui tá na bolsinha, ó. Até era caro. Então a gente já chegou numa das atrações aqui do bairro da Boca, que é justamente o estádio La Bombonera e o time do Boca, muito tradicional. O estádio La Bombonera é conhecido por ser uma caixa de bombom, o formato de uma caixa de bombom, por isso deu esse nome de La Bombonera. O estádio até ia ser ampliado, mas como então eles não conseguiram comprar o terreno ao lado, ele ficou cortado de um dos lados, então ele ficou com a aparência de uma caixa de bombom visto de cima. E uma das histórias curiosas aqui é que, como eu falei antes, que tem na época tinha o porto, né, o porto do bairro de Boca. Então, os imigrantes italianos trabalhavam ao redor desse porto. E os filhos dos imigrantes italianos, eles acabaram indo para o porto para ver os navios chegarem. E foram eles que acabaram fundando esse time, os próprios meninos aqui dos descendentes de italiano. Então, eles fizeram uma aposta. Existe essa história, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas fizeram uma aposta de que o primeiro navio que chegasse ali, eles iam dar as cores para o time. E nisso, eles estavam apostando qual navio ia chegar primeiro. E o primeiro navio que chegou nesse porto aqui do bairro de Boca foi o navio sueco. E as bandeiras desse navio, as cores da Suécia, azul e amarelo. Então, desde então, foram escolhidas essas cores aqui, azul e amarelo, para dar as cores ao time do Boca Juniors. E aqui na rua ao redor do estádio, para quem não gosta muito de futebol, é muito bom também, porque tem bastante souvenir, bastante lembrancinhas para comprar. Isso. Então é um passeio para todo mundo fazer. Não só lembranças de futebol, mas também tem lembranças da Argentina, do Caminito, da Mafalda, Isso. que é muito típica aqui a Mafalda. Tem várias estátuas aqui na rua do Maradona, do Riquelme, do Messi. Isso. E da própria Mafalda, que tu pode tirar foto para levar como lembrança. A gente ia entrar no museu, só que como o nosso tempo está meio apertado, o museu, a entrada custa 800
pesos por pessoa. A gente ia fazer os dois, ia dar 1.600, ia dar mais ou menos uns R$40, né, o preço, porque a gente pegou a 40, então 1.600 por 40 daria R$40. Mas a gente vai deixar para a próxima e a gente vai fazer agora o caminito, que é aqui pertinho. Normalmente tem a visitação no campo também. Agora, por causa da pandemia, ele ainda não está liberado, mas faz o museu e faz o campo também. Isso. O Caminito é um museu a céu aberto, que ele foi inaugurado em 1959, que até então esse bairro aqui de La Boca, essa região aqui era uma região bem esquecida, porque, como eu disse aqui, havia um porto. Então, na época, essa rua do Caminito, que ela tem 150 metros de comprimento, né? E ela tem tanto artistas de tango, quanto decorações, esculturas, só que ela nem sempre foi desse jeito. Eu falei que em 1959 ele foi inaugurado, só que antes disso, como eu já falei agora há pouco, que aqui havia um porto, e aqui, como essa região é uma região meio distante do centro, ela foi muito esquecida por muito tempo. E então, bem aqui onde a gente está, onde é o Caminito, ele era um córrego a princípio, depois ele foi coberto e foi feita uma estrada férrea aqui de trem. Tem o trilho aqui. O trilho aqui também do lado, tem o trilho aqui, né? Com a mudança do porto para outra área, essa área acabou se tornando um lixão até na década de 50, onde a população aqui ao redor aqui do bairro acabou se mobilizando para transformar esse bairro, para que esse bairro tivesse mais vida, e tirando todo esse lixo daqui. E aqui, quando os barracões do porto eles acabaram sendo desativados, se formou aqui nesse bairro uma área de muita arte. Muitos pintores, muitos artistas viveram aqui nessa época, e um deles, o mais conhecido aqui da Argentina, que se chama Benito Quinquela Martín, que foi o principal responsável pela transformação. Então, nessa época, ele já era um artista bem renomado, bem famoso, já tinha quadros aqui expostos tanto no Brasil quanto na Europa. E por morar aqui desde pequeno, que ele foi adotado por um casal de italianos, ele tinha muito carinho por esse bairro. Então a população aqui do bairro acabou convidando ele para que ele fosse o principal cabeça dessa transformação. E a transformação começou a ocorrer na década de 50, então ali por 59 já havia aqui esculturas, os cortiços da época foram pintados muito coloridos aqui para deixar essa área mais viva e mais alegre. E a arte dele já era assim, né? Uma arte mais alegre, mais colorida, mais viva. E como ele trabalhou aqui no Porto também, acabou que a arte dele refletia muito aqui dessa região, nas exposições. Então, desde 59, o Caminito ele é um museu a céu aberto, e o nome que dá ao Caminito é justamente por nome de um tango, que o Quinquela Martín ele tinha um amigo que acabou falecendo. Em homenagem a esse amigo que criou esse tango, o Caminito, ele deu o nome aqui para essa rua, que é uma ruela, um passeio muito pequeno de 150 metros, mas que é o principal responsável aqui pelo turismo aqui desse bairro, que é o Caminito hoje. A Evita e Maradona. Gardel, ele é um músico Caminito. Peso. E essa daí tem como? A caixa é 600. Delicioso, no va a repetir. Sim.
taxa 700 e cada um tá custando 100, mostra aqui. 150. 150. Tem vários aqui. Aldeia. Celular retorno, olha só. Vamos levar quantos? Ó, a taxa faz, vamos levar um de cada um para experimentar? É quanto taxa vai ter? 150? Ó, ali atrás da gente, a gente tá bem no caminho, na rua do Caminito. Aqui atrás da gente tem vários letreiros aqui de lojas. E você nota que tem esse desenho diferente que eles chamam aqui de fileteado. E todos os artistas que fazem esse tipo de trabalho são os fileteadores. Que é essa letra bem desenhada ali, olha. Isso, bem colorida. Isso. Ela é típica aqui dos artistas aqui do bairro de La Boca. E agora a gente vai entrar nesse aqui do lado, ó, que é um conventicho, como eles chamam. Isso. É tipo uma galeria, tem bastante lojinha de artesanato, souvenir e tem alguma coisa também de pintura da história aqui do caminho. Mas ele é a réplica de um antigo, como é que é o nome? Cortiço? Os antigos cortiços. A gente vai subir ali pra ver. Então a gente chegou aqui agora em um desses conventilhos aqui, conventichos, como dizem os argentinos. E interessante que aqui, como tinha muito aqui desse tipo de cortiço aqui no bairro de La Boca, porque lá no século XIX, lá por final do século XIX, 1890, tinha mais ou menos o que aqui conta que uns 2.250 desses conventilhos, e moravam nesses conventilhos mais ou menos quase 100 mil inquilinos. Então, hoje não se mora mais pessoas aqui, a maioria deles hoje em dia servem como lojinhas, como restaurantes, justamente para o turismo, porque essa rua foi transformada em turismo, né? Desde 1959. E tinha esse número tão grande de cortiços porque veio muitos imigrantes para cá e no início do século XX o país se tornou, no caso, pequeno para tantos habitantes. Isso. Então, o cortiço era a melhor forma que tinha de colocar muitas pessoas no mesmo lugar. Isso. No Brasil também acabou existindo muitos cortiços, no Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos para onde? Vamos subir a escada? Vamos. Te vuelvo a recordar. Me sentí junto al lado, pensar que otro ha entrado, pero no. Uma forma de você andar barato por aqui por Buenos Aires é o transporte público. O transporte público a gente já falou sobre o ônibus, mas o metrô também segue a mesma linha de economia, porque o metrô a gente pagou usando cartão Sub, a gente recarregou por 400 pesos e cada passagem custa em torno de 30 pesos. 30 pesos. É um valor fixo. O metrô é um valor fixo, diferente do ônibus, né? Então 30 pesos dá na cotação que a gente pegou a 40, dá menos de R$1, é isso? Isso. Menos de R$1. Além de se locomover de uma forma barata pelo metrô de Buenos Aires, as suas estações são um show à parte. Nas paredes das estações do metrô existem pinturas de cidades medievais nos ladrilhos da estação. E lembrando também que o metrô de Buenos Aires é o metrô mais antigo da América Latina. E é claro, como toda cidade grande, também tem as horas de pico. E agora a gente está aqui na Avenida Corrientes, que é uma avenida bem movimentada aqui de Buenos Aires.
E essa avenida ela tem duas mãos e à noite eles fecham uma delas, ou seja, de um lado funcionam os carros e da outra só para pedestre. E se olhar lá no fundo, ó, tá o obelisco, dá para ver ele daqui, na verdade tu enxerga ele ao longo da avenida toda. Isso, essa Avenida Corrientes, ela corta 9 de julho, que é aquela avenida mais larga do mundo. Ela corta 9 de julho, então ela corta bem no obelisco. Aqui à noite, nessa Corrientes, é cheio de verdade, cheio de pizzarias, teatros, é a Rua dos Teatros, aqui a Avenida dos Teatros. Pizzarias, restaurantes, teatros, casa de eventos, é muita coisa. E como eles fecham um dos lados a partir das 6, 7 da noite, aqui fica uma via só de pedestres, onde o pessoal caminha com seus filhos, caminha com seus pets e passeia. Tem pessoas que colocam seus tapetes aqui para vender artesanato também. Show de tango eles fazem aqui na avenida também, é verdade, eles se fazem apresentam. show de tango aqui. Muitas vezes casais aqui fazendo show de tango aqui na própria avenida mesmo. É um passeio que não dá para deixar de vir. E aqui também na Avenida Corrientes fica a mais famosa pizzaria de Buenos Aires, que é a Guerrin. A Guerrin. Guerrin, isso. Onde se come e pode se experimentar a famosa fugaceta. Isso. Olha a fila que tá para entrar na Guerrin. Vai lá atrás. Olha lá. O pessoal tá esperando lá na esquina. Você pegou do quê? Eu peguei a napolitana e a fugaceta. Vou experimentar a napolitana para ver como é que é. É virada em queijo. Bastante queijo, né? É boa? É queijo puro? Não, é muito bem recheada essa pizza. Muito bem recheada. Olha só. Sim, olha o tanto de queijo. Olha aqui. Aham.